Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Está na Bíblia. Hoje irei falar a vocês a respeito sobre aquela região onde acontecem guerras até hoje, né? Que é a região ali da Palestina, Israel, né? aquela parte ali. Como surgiu esse conflito? Desde quando surgiu esse conflito? Quem são aqueles povos? Né? Por que essa região está em guerra? O que a Bíblia nos diz a respeito disso? Se você está curioso em saber, então vem comigo! Então, pessoal, para nós entendermos o que hoje acontece naquela região, né, nós temos que entender por que esses povos ficam em conflito. Da onde surgiu esses povos? Por que eles têm essa diferença de ideologia, de mentalidade, né, de religião, vamos dizer assim. Né? Só que para isso nós temos que voltar lá na história, né? Nós vamos voltar lá na Bíblia. Porque a Bíblia nos conta desde o começo o que aconteceu, para depois nós entrarmos na nossa história moderna. Né? Então tudo começa quando Deus pega aqueles povos, aquelas nações ali, e de lá ele tira Abrão. Tudo começa ali, com Abrão. Né? Você vai falar assim, mas não é Abraão? Não, se tornou Abraão. Mas no começo era Abrão, né? Então Abrão, filho de Terá, ele era casado com Sarai, né? Não, mas não era Sara, não, era Sarai. Ele era casado com Sarai, só que Sarai era estéril, não podia dar filhos a Abrão. Então Abrão já sabia que através de Sarai ele não teria descendentes. Então Deus pega e fala, Abrão, sai daí, sai do meio da tua parentela. Né, que farei de você uma grande nação. Então Abrão saiu, né, do meio daquela parentela. Eu vou resumir bem a história, depois se vocês quiserem pesquisar a fundo, fique à vontade. Saiu de lá, certo? Aí Deus fala para Abrão, Abrão, né, você terá um filho e farei através de você, né, desses filhos, seus descendentes, uma grande nação. Né? Ok, Abrão aceitou, né? Ficou esperando a promessa de Deus, do filho. Só que os anos foram passando. Foram passando, Abrão ficando velho, Sarai ficando velha, estéril, né? Não tinha como, nada acontecia. Sarai vendo aquilo, né? Ela possuía uma escrava, uma serva egípcia, né? Cujo nome era Agar. Sarai vendo aquilo falou, Abrão, deite-se com Agar, né? Faça dela sua concubina e quem sabe não é através dela que Deus vai cumprir a promessa de você ter um filho. Né? Abraão aceitou a proposta e se deitou com Agar. E Agar engravidou. Agar gerou filho. Só que depois aquilo incomodou, né? Incomodou Sarai, né? E Sarai não queria, né, que Abrão tivesse filho com uma escrava, né? E nem sendo filho dela, seria filho dele só. E começou a destratar a escrava, né? A Agar começou a destratar e Agar pegou e fugiu para o deserto. Né? Aquela região desértica ali, ele fugiu para o deserto. Aí, ali no deserto, Agar chorava muito, né? Foi quando o anjo de Deus, né, o anjo do Senhor, o anjo, não um anjo, o anjo, né, do Senhor, porque tem diferença entre um anjo do Senhor, um anjo de Deus, e o anjo do Senhor, ou o anjo de Deus. Tem uma diferença aí, tá? Então o anjo do Senhor apareceu para Agar e falou para ela, não, Agar, volte lá, tá? Submeta-se à sua senhora, tá? Que não vou lhe desamparar. Fica tranquila. Agar voltou. Nisso nasce Ismael, né?
nasceu o filho de Abraão com a escrava, Ismael, né? E Deus foi ter com Abraão de novo. Falou: Abraão, eu vou te dar um filho, tá? Através de Sarai. Só que nós vamos fazer uma aliança agora. Então, todos os homens da sua descendência, ou que estão no seu meio, né, deverão ser circuncidados. Então, Abraão reuniu todo aquele povo para fazer essa aliança. E Deus falou assim: então, a partir de agora, chamarás Abraão. Acrescentou mais um azinho ali. Abraão, pois será o pai de uma grande nação. E mudou o nome de Sarai para Sara, porque era através de Sara, agora Sara, que nasceria Isaque. Deus deu o nome ainda do filho. E através desses descendentes, né, que sairia de Sara, que Deus faria uma grande nação, povos e reis. Então a aliança era essa. Tá certo? Aí nasce, Sara engravida, né, e nasce Isaque. Né? Só que incomodava Sara, né, o Ismael com a escrava e o nenê Isaque, e Abraão deu a festa quando Isaque nasceu, e aquilo incomodava Sara. Né? O mesmo jeito que incomodava quando Agar estava grávida, incomodava ela agora com o filho. Né? E pede para Abraão expulsar eles de lá. Né? Aí Deus confirma a Abraão que ele deve expulsar o Ismael e a mãe dele para o deserto. Né? E que Deus ia tomar conta. E nisso expulsa eles para o deserto. Aí eles lá no deserto, somente os dois, né? Ismael ainda criança. Acaba a água, eles começam a passar sede e tudo. E Agar deixa o filho num canto e vai para outro chorar, porque ela não quer ver o menino morrer. Ela não quer ver o filho dela morrer de sede. Nisso, novamente, o anjo do Senhor aparece a Agar e fala: olha, não se preocupe, que eu cuidarei, né, de vocês, e ele será pai de uma grande nação também. Né? E isso se cumpre, tanto que Ismael cresceu e viveu nessa região do deserto. Né? Agar trouxe para ele uma egípcia, que ele se casou com ela, né? E foi formando uma nação também. 12 príncipes nasceriam de Ismael, né? Como 12 tribos nasceriam da descendência de Isaque. Tá? A Bíblia nos deixa claro que Ismael era muito arredio, né? E que ele não se daria bem com seus irmãos. Ele iria conflitar com seus irmãos. Tá? Mas que o filho da promessa era Isaque. O filho da promessa que Deus fez a Abraão, a aliança que Deus faria era com Isaque. Tá certo? Agora falando um pouco da história. Os árabes, eles eram um povo semita, ou seja, descendentes de Sem, né? Filho de Noé, Sem. Então eles eram semitas. E esse povo árabe era formado por tribos que habitavam na região desértica da Península Arábica, que hoje é a Arábia Saudita. E quem é que habitava no deserto? Os descendentes de Ismael. Ismael habitava no deserto, os descendentes de Ismael habitavam no deserto. Então os árabes, né, naquela época eram os filisteus, os caldeus, os sírios, moabitas, todos esses povos eram descendentes de Ismael. Então nós temos duas linhagens, duas descendências de Ismael e descendências de Isaque, certo? Né? Descendências do filho da promessa e do filho da escrava. Temos essas duas descendências, e os árabes são da linhagem de Ismael, tá certo? É no meio desse povo árabe, desses árabes, que por volta do século 7, né, surge Muhammad, que hoje é conhecido como Maomé, aqui no Ocidente. E Maomé, ele já tinha uma ideia, né, ele já defendia uma ideia de um único Deus, né, ele já tinha essa ideia monoteísta, né? Então, só que o Deus ali seria Alá. Então ele fazia retiros
espirituais, vamos dizer assim, onde ele ia para as montanhas, entrava em cavernas e ficava ali orando e jejuando, né? Foi quando, numa desses seus retiros espirituais, aí lhe apareceu um anjo, né? Ele apareceu um anjo trazendo-lhe novas revelações, né? Vamos dizer assim, um novo evangelho que esse anjo trouxe a ele, né? Tanto que no começo ele ficou meio assim, será que é, será que não é, né? Conversou com os parentes e entrou num consenso que era um anjo de Deus, né? Que era um anjo de Deus. O Islã, que surge aí de Maomé, que significa submissão à vontade de Deus, né? Ele surge 600 anos depois do cristianismo, porque o cristianismo é do século I lá, com os apóstolos, as igrejas primitivas, ali já era o cristianismo, né? Então já existiam as escrituras, né? E Paulo ali provavelmente já pregou, né, lá, que mesmo que um anjo lhe apareça, trazendo um novo evangelho que seja anátema, pois não há outro evangelho senão que pregamos a vocês. Então, cada um, né? Mas Maomé achou que era o anjo de Deus ali fazendo dele um último profeta. O anjo fez dele o último profeta de Deus e lhe trouxe novas revelações. E depois que Maomé creu nisso, ele começou a disseminar isso daí na região. Começou a disseminar, foi muito perseguido, né? Alguns próprios do povo ali árabe iam contra ele, porque muitos eram politeístas e coisa e tal, né? Mas teve muitos adeptos ali e surgiu o islamismo, né? Que são os muçulmanos hoje, quando se diz a respeito à religião, são os muçulmanos. Surge o Alcorão, ou Corão, que seriam a Bíblia deles, né? O livro sagrado deles, né? Que em algumas partes até se compara com a Bíblia nossa, do cristão, né? Mas em alguns pontos ela diverge, como por exemplo, o filho da promessa no Alcorão é Ismael, na Bíblia é Isaac. O filho que Abraão leva em sacrifício no Alcorão é Ismael, na Bíblia é Isaac, né? Jesus Cristo no Alcorão é somente um profeta, na Bíblia ele é Deus, né? A morte de Cristo na cruz no Alcorão não serviu de nada, não valeu de nada. Na Bíblia ele é fator de salvação, né? Então tem essas divergências, tá? E aqui eu quero fazer uma ressalva. Muitos generalizam, tá? Muitos generalizam e falam que todos os muçulmanos são terroristas, são assassinos, sendo que as pessoas esquecem que os cristãos da idade medieval lá, a Igreja Católica naquela época, matava pessoas que não aderiam aos seus ideais, tá? As cruzadas, a Inquisição, tá? Aquilo ali foi tudo promovido pela Igreja Católica, tá? A Santa Inquisição, que eles queimavam bruxas na fogueira, eram pessoas que não aderiam às suas ideologias religiosas, tá certo? Então não pode esquecer disso, não pode esquecer disso. E os muçulmanos que fazem esse ato de raptar e matar, eles são extremistas radicais. Nem todo muçulmano é extremista radical, tá certo, gente? Nem todo árabe é muçulmano, como nem todo muçulmano é árabe. Você pode aderir a qualquer religião, a qualquer ideologia ou religião que você queira, tá? Então não generalizem as coisas. Não generalizem, é muçulmano é terrorista. Para com isso. Tá certo? Para com isso. Não tem nada a ver. E essa guerra que hoje acontece, antigamente não era desse jeito. Não era assim. Eles viviam até numa certa paz. Hoje, essas tribos árabes, que hoje nós conhecemos como os palestinos, eles habitavam aquele território e após a Segunda Guerra Mundial, que a Inglaterra tomou posse ali, ela devolveu uma parte daquele território aos judeus.
né? Aí os judeus foram, fizeram lá, né, a Israel, tudo. Então hoje, naquela época, os palestinos não aceitavam isso como hoje não aceitam até então, que foi tirado deles. E naquela época, quando a Inglaterra tirou os seus exércitos de lá, os palestinos vieram contra os israelenses, né, para exterminar eles e tomar o território. Só que eles não conseguiram, eles perderam isso. E essa briga está até hoje ali. Está até hoje. Os palestinos querem o território e os israelenses querem também. Então se torna uma guerra político-religiosa ali, né? E isso está até hoje. Tá certo? Muitos falam que hoje acontece isso porque os descendentes de Ismael, que era filho da escrava, deveriam servir aos descendentes de Isaac, que era filho da senhora lá, da dona da escrava. Mas a Bíblia não fala isso. E pelo menos eu não encontrei que a Bíblia fala que os descendentes de Ismael deveriam servir os descendentes de Isaac, né? Talvez por analogia você tire isso, né? Filho descendentes da escrava e descendentes da senhora, mas não deixa claro isso. Só fala que Ismael seria arredio e não se daria bem com seus irmãos. Isso fala, tá certo? Mas essa guerra vem daí, territorial, né? E acaba se tornando uma guerra político-religiosa. E tá até hoje. Tá certo, gente? Então eu espero que tenha dado uma clareada aí, que eu tentei ser o mais sucinto e o mais claro possível. Tá certo? Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui. No mais, tudo em paz. E nos vemos no próximo vídeo, tá certo? Fui!